Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Vou falar um pouquinho para vocês aqui de alguns erros que as pessoas cometem ao comprar um imóvel que não está matriculado, que não tem registro em cartório e que podem causar problemas para vocês que acabam adquirindo esse tipo de imóvel. Esse aqui é um alerta, né? Porque muita gente acaba comprando imóveis de pessoas que estão vendendo por contrato de gaveta, gente que está fazendo, às vezes alguns herdeiros, né? Que receberam uma propriedade rural maior, grande, e estão dividindo ali de forma, né, sem passar por inventário, estão dividindo de forma irregular, ou seja, só vendendo no contratinho de compra e venda. E então fica aqui o alerta e é sobre esse tema que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa, só a título de contextualização, né, um imóvel hoje, para que ele seja regular, para que ele esteja efetivamente no seu nome, a gente precisa que esse imóvel tenha um documento que se chama matrícula. A matrícula, ela é o documento lá do cartório de registro de imóveis, em que ela vai contar todo o histórico desse imóvel. Ali tem todas as transações, tudo o que acontece com esse imóvel. E a gente tem a máxima no direito de que só é dono, efetivamente, a pessoa que tem o registro, que tem o nome nessa matrícula. Com isso, o que vem acontecendo bastante, né? Antigamente as áreas eram gigantescas, havia fazendas enormes e tudo mais, que pertenciam a um ou no máximo dois proprietários. E com o tempo, os proprietários foram falecendo e seus filhos, né, seus herdeiros, foram assumindo esses imóveis. Só que o que acontece é que a gente sabe muito bem que há algumas brigas familiares, né? Eu fico com essa parte, eu fico com a outra parte, e às vezes as pessoas não se entendem e acabam não fazendo efetivamente o procedimento da divisão. E também a gente tem que levar em consideração que tem que ser feito alguns procedimentos que a lei exige, né? Então, por exemplo, a lei hoje, ela não permite, se a gente fala de um imóvel rural, dividir, por exemplo, uma terra abaixo de 20 mil metros quadrados, tá? Isso em algumas regiões, porque isso pode mudar de cidade para cidade. Tem cidades que a fração mínima seria 30 mil metros quadrados, 40 mil metros, a depender da região do Brasil. Então, como a lei não permite isso, muitos acabam fazendo de forma irregular, né? Simplesmente abrem alguns lotes e começam a vender através de contratos sem registro e achando que um reconhecimento de firma ou que alguma outra situação, por exemplo, na prefeitura, vai dar a garantia para a pessoa que está comprando. A pessoa compra sabendo que tem que regularizar, mas não sabe o que efetivamente tem que fazer. Então, quando a gente fala, né, de questões de imóveis irregulares, é justamente isso. Vem desse tipo de situação, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa pensar quem está vendendo, né? Por que ele está vendendo, por que é só num contrato e não efetivamente através de uma escritura pública, através de um registro em cartório. Esse é o primeiro questionamento que nós, como compradores desse imóvel, devemos fazer, porque efetivamente isso pode causar inúmeros problemas, inúmeras situações inesperadas. Dito isso, algumas situações podem acontecer. Quando a gente compra um imóvel por contrato de gaveta, contrato de compra e venda, esse contrato ele não tem validade no cartório. Então ele depende de alguma ação nossa para justamente deixar esse imóvel em nosso nome e tirar do nome do antigo proprietário. Só que, como não é possível uma divisão, como não é possível, enfim, fazer isso sem, por exemplo, fazer um inventário, isso acaba ficando numa situação, se perdurando ao longo de muitos anos, às vezes, né? Tem pessoas, clientes meus, que já ficaram aí 40 anos com um contrato de gaveta, nada aconteceu e só depois de 40 anos foi efetivamente regularizar, por conta de situações como essas. Ah, mas se ficou 40 anos desse jeito e nada aconteceu, tá tudo bem? É claro que não.
né? Porque isso uma hora ou outra ela vai ser uma situação que vai ter que resolver. Provavelmente, em 40 anos, é bem provável que já aconteceu inúmeros falecimentos, já aconteceram situações como de dever, de ter uma dívida. Então, tudo isso vai complicando cada vez mais o processo da regularização, que normalmente ele é feito através de uma retificação diária, de uma ação de uso capião, enfim, essas são as 2 ações que a gente mais usa para regularização de imóveis, não são as únicas, mas, geralmente são essas situações, são essas 2 ações judiciais que a gente tem que fazer para regularizar um imóvel. Então, o erro na aquisição de um imóvel irregular, ele está justamente em não saber o que nos espera lá na frente. Então, quando a gente pega alguém que tinha um contrato, tinha um imóvel há mais de 40 anos e vende também por contrato, sem efetivo registro lá no cartório, a gente tem que saber qual é o risco quando a gente compra um imóvel desse. É possível comprar? É possível. É a forma correta? Provavelmente não. Provavelmente vai ter que ser tomada alguma medida judicial para regularizar esse registro, porque, como eu disse, não é dono quem não registra. O que que isso quer dizer? Se você não tem o registro lá no cartório de imóveis, e veja que a gente não está falando de escritura, de registro em qualquer cartório, é no cartório de imóveis. Isso é muito perigoso, porque esse imóvel não é seu efetivamente. E como é que a gente vai chegar lá a esse registro? Através de procedimentos, como a retificação diária, como uma uso capião, um processo de inventário, uma ação divisória. A gente tem que tomar cuidado porque nem todos os imóveis têm o tamanho para a gente dividir. E então, às vezes, tem algum impedimento legal que não nos deixa fazer uma ação divisória, e aí a gente tem que partir para uma outra situação, como a da usucapião, por exemplo, que ela permite, diante de alguns requisitos, se cumpridos, que a gente faça, né, adquira uma propriedade menor do que a lei efetivamente exige. Isso tanto para o imóvel rural quanto para o imóvel urbano. Então, acho que o maior erro, né, do comprador de um imóvel que está irregular, em que pese seja uma baita de uma oportunidade, porque está comprando abaixo de mercado, é um investimento que vai se valorizar, um imóvel sem registro, sem documentação em cartório, ele tem um valor muito abaixo, às vezes chega até 50%, metade do preço de mercado que a gente pagaria, né, se o imóvel tivesse o registro. Então, são oportunidades de investimentos, tenho inúmeras pessoas que compram, investidores que compram imóvel sem registro ou com uma ausência de alguma situação jurídica e que vai fazer isso depois, vai ter um custo para regularizar, mas que vale a pena porque o imóvel vai valorizar ali às vezes mais de 50%. Mas a gente precisa saber que caminho vai se efetivamente ter e se é possível, né? Porque às vezes, por mais que eu tenha esse imóvel há 40 anos, pode ser que não seja possível fazer uma ação de uso capião, pode ser que eu não tenha um dos requisitos para uso capião, pode ser que eu não tenha um requisito para uma ação de divisão ou uma retificação diária. E aí eu vou ter problema, né? Porque como é que eu vou regularizar isso? Ou eu vou ter que gastar muito ou não vai dar. Então, o maior erro, né, que as pessoas normalmente cometem quando o pessoal chega no escritório querendo saber como é que vai comprar e efetivamente regularizar esse imóvel, é justamente não saber qual é esse caminho, o passo a passo para chegar na regularização do imóvel. Então tem que ficar muito esperto, muito ligado com isso, né? Não se aventurar e não se iludir com situações que parecem que não, esse imóvel está muito barato, então eu vou comprar. Ah, e além de tudo, né? Além de tudo isso, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala de terrenos e de imóveis rurais, terrenos urbanos mesmo, e também imóveis rurais. Tem que tomar muito cuidado com situações ambientais, porque esse imóvel pode ter um passivo ambiental. Então, além de saber o caminho, né, para chegar na regularização desse imóvel e ter toda a documentação de forma correta, registrada lá em cartório, tem que se atentar a situações, a questões ambientais, se ele não tem um passivo, ou alguma coisa que pode haver um impeditivo. Porque eu já tive um cliente que chegou uma vez. Estou comprando esse imóvel aqui, era um terreno, só que ele estava dentro de uma área de preservação permanente. O imóvel estava regular, com documentação correta, mas não tinha nada
que constasse em relação às questões ambientais na matrícula do imóvel e também a pessoa que vendeu não o alertou. E aí, quando ele foi construir, passou máquina e começou aquela movimentação na terra, efetivamente ele não, ele foi multado, ele precisou parar a obra e fazer a regularização nos órgãos competentes ali, CETESB, etc. Gastou uma nota e tudo isso, obviamente, se ele soubesse, né, que tinha alguma restrição ambiental, ele não teria construído. Então, a questão ambiental também faz parte da regularização. Bom, quero deixar esse vídeo aqui para vocês, né? Se estão pensando em fazer algum investimento no imóvel irregular, contem aqui com o nosso escritório. Estamos de portas abertas a todos que estejam comprando algum imóvel e também desejam comprar ou ter mais informações sobre imóveis irregulares. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.